Como seria bom aprender a fazer dinheiro todo santo dia, não é mesmo? Para você que não me conhece, eu sou o Júlio Paixão e nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer dinheiro todo santo dia. Eu percebi no decorrer da minha jornada que existe duas formas de você fazer dinheiro. A primeira é você vendendo as suas horas para alguém. E a segunda é você usando essas próprias horas para você fazer dinheiro para você. Lá em 2006, 2005, mais ou menos, eu estava passando por uma dificuldade de cortar o meu próprio cabelo. Isso, o corte de cabelo era R$ 2. Eu estava fazendo os meus 20 anos e onde eu morava não tinha condição, não me dava condição para ganhar uma quantidade de dinheiro suficiente que eu conseguisse cortar o meu cabelo pelo menos 2 vezes por mês. Foi quando eu decidi comprar uma máquina e cortar meu próprio cabelo. Foi nessa dificuldade que eu vi uma oportunidade de cortar o cabelo de outras pessoas. E assim eu fiz. Fiquei um ano cortando o cabelo em casa, só que eu vendi as minhas horas, né, para uma empresa, né, eu prestava serviço, trabalhava de manhã e chegava à noite, eu cortava alguns cabelos e ali eu cobrava R$ 1. O corte de cabelo era R$ 2 nessa época. Então eu percebi que eu poderia fazer dinheiro, já que eu cortei o meu próprio cabelo e vi que tinha ficado bom, eu poderia vender esse serviço para outras pessoas. E ali fiquei no decorrer de um ano cortando cabelo em casa, aprendendo no decorrer desse ano, de um ano, aprendendo a cortar alguns tipos de cabelo. Fiquei ali esse período até que eu percebi que eu tinha a capacidade de fazer mais do que eu estava ganhando nessa outra empresa. Foi quando eu tomei a decisão de montar um salão e começar a cortar cabelo. E assim eu fiz. Fiquei ali durante 6 meses cortando cabelo, começando a ganhar cliente. Isso foi por volta de 2007, ali no início de 2007. E ali fiquei por um tempo. Só que nesse período aconteceu um fato na minha vida que eu acabei perdendo a minha avó. E lá para 2004, 2005, ela já estava com uma idade mais avançada e a gente tinha uma dificuldade de ter que levar para o hospital, ou às vezes não achava uma solução da doença dela e a gente passou por muitas dificuldades, tem que ir e voltar pro hospital. E eu naquela situação, em 2007, se eu não me engano, ela faleceu em 2007, e por aquela situação, de ver ela passando por aquilo, eu tomei a decisão de não querer passar por aquilo, entendeu? Então eu via que, tipo, eu via que assinar a carteira e ter uma aposentadoria lá no final seria uma coisa boa para não deixar eu passar por aquela situação que a minha avó passou. Então eu fechei o meu espaço, a minha barbearia e resolvi vir para Belo Horizonte. Vim para Belo Horizonte em 2007, finalzinho de agosto, né? A gente está em agosto agora, né? Dia 1º de agosto, vim assim lá para dia 25 de agosto de 2007. Mas eu vim com o intuito de assinar minha carteira, então eu assinei minha carteira ali no finalzinho de 2000, acho que em setembro, mais ou menos, eu assinei minha carteira e comecei a trabalhar. Só que é o seguinte, eu te falei que existe duas formas de você fazer dinheiro. Uma é você vender as suas horas, a outra é você empreender para você e criar o seu próprio negócio. Só que como eu ainda não tinha muita experiência, não tinha muita noção, eu ainda não estava preparado, eu resolvi vir para a capital porque eu vi que tinha muito mais oportunidades e resolvi assinar minha carteira. Em 2007 eu recebia um salário de R$ 430 e fiquei ali por um período de 6 meses recebendo um salário de R$ 430. Como um garoto de 21 anos, você fica alucinado para comprar uma moto. Nessa época eu já tinha uma carteira de moto. Resolvi comprar uma moto com 3 meses de carteira assinada. Só que eu percebi que o salário já não era o suficiente para que eu pudesse pagar as prestações e me manter mensalmente. Eu resolvi trocar de emprego. Eu fui para um emprego que eu recebia um pouco mais de benefício, eu recebia um pouquinho mais e aumentei meu salário mais um pouquinho. Só que eu percebi que também não era o suficiente. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar em dois empregos. Fui trabalhar em dois empregos. Com 3 meses, eu estava trabalhando nessa empresa nova de carteira assinada e fui trabalhar à noite numa cooperativa de moto. Ali,
as coisas começaram a mudar, porque eu percebi que eu trabalhando à noite, por conta própria praticamente, eu recebia mais do que eu recebia de carteira assinada. Aí eu tive, não sei se isso foi bom ou foi ruim, o fato de o pessoal ter roubado a minha moto quando eu estava trabalhando nessa cooperativa durante 3 meses, o pessoal roubaram a minha moto, então eu resolvi sair do serviço de manhã e ficar só à noite, onde o pessoal tinha roubado a minha moto. Por quê? Porque eu vi que ali eu tinha mais capacidade de retorno, então eu ganhava mais. Meu salário na segunda empresa de carteira assinada era 530, alguma coisa assim, não lembro direito. Só que à noite eu recebia praticamente o dobro, ou mais do que o dobro, trabalhando à noite. Eu pegava 6 horas da noite e ia até meia-noite. Então eu recebia bem mais do que eu trabalhava de carteira assinada. Acho que foi quando as coisas começaram a mudar, entendeu? Só que aconteceu um fato, depois de trabalhar um ano nessa cooperativa, eu tive que voltar para minha cidade, porque minha mãe estava precisando de mim, precisava aposentar e tinha que ir para a roça. Fui para lá, fiquei um período, por um ano, trabalhando em um serviço aqui, outro ali, até que eu assinei minha carteira de novo. Aí fiquei ali por 7 meses. Quando eu saí de lá, eu peguei o seguro-desemprego, voltei para a capital, casei e fiquei no seguro-desemprego. Só que eu, como eu tinha saído de Belo Horizonte, voltei para lá, fiquei um ano lá. E quando eu voltei para cá, casei, eu fui assinar minha carteira de novo. Minha irmã não queria que eu trabalhasse de moto, que era perigoso e tal. Então eu fui assinar minha carteira mais uma vez. Arrumei um serviço de, de motorista, eu recebia R$ 730. Eu trabalhava 12 horas todos os dias, trabalhei o primeiro mês, segundo mês. Quando eu percebi que eu não dava conta de continuar naquela situação, trabalhando 12 horas todos os dias, de segunda a sábado, recebendo um salário de 730. Naquela época era um salário até bom para mim, entendeu? Isso aí foi no final de 2010. Eu estava pegando seguro-desemprego, mais um salário de carteira assinada. Só que eu não aguentava mais. Foi quando eu decidi não trabalhar ali mais. Por coincidência também, eu acabei indo numa reunião de negócios onde que falava sobre empreendedorismo, sobre negócios e tal, você ter seu próprio negócio e tal. Ali eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que abriu minha visão para essa questão de vender as suas horas para as pessoas e você ter o seu próprio negócio. Foi ali que eu entendi que eu tinha a capacidade de fazer bem mais. O que eu fiz? Saí da empresa, né, que eu estava trabalhando 4 meses, lá em abril mais ou menos de 2011, e resolvi fazer propaganda com carro de som. Montei uma empresa e fui cativar clientes. Vi que eu tinha um potencial bem maior, né, de fazer aquilo que eu queria fazer e vi que eu tinha um potencial maior de fazer mais dinheiro. É, Aí eu resolvi, né? Fiquei ali por volta de 2 meses. Decidi que não ia ficar ali, porque eu tinha que. Montei todo o sistema de divulgação e tal, tinha o carro, só que também tinha risco, tinha que colocar a caixa em cima do carro, tinha que tirar. Um certo dia eu machuquei minha perna, fui tentar colocar a caixa em cima do carro, a caixa voltou, como ela tinha uns parafusos, umas barras de ferro para prender lá em cima, ela bateu na minha perna, cortou a calça e machucou minha perna. Eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo, que eu ia parar, não ia fazer aquilo. Mas eu lembrei que eu tinha aprendido a cortar cabelo e eu sabia cortar cabelo. Então eu comecei a divulgar no carro mesmo, consegui fazer, eu fiz minha propaganda ali e comecei a divulgar. Até que eu tive a oportunidade com o meu ex-sogro, né, de ajudar ele ali, né, onde eu tinha um espaço e montar o meu espaço para cortar cabelo. Eu fiz uma matemática bem básica assim. Eu falei assim, o corte de cabelo aqui é em torno de 15, 17, 18 reais, 20 reais. Eu falei assim, cara, se eu fizer R$ 100 por dia e eu fizer R$ 100 por dia e durante 30 dias eu consigo fazer R$ 3.000 por mês. Eu falei assim, beleza. Aí eu comecei ali, comecei a trabalhar e com a expectativa de cobrar R$ 10 o corte, comecei cobrando R$ 10 o corte em 2011, né? Agora fez 12 anos que eu tô com o meu negócio aqui, com a minha barbearia, onde dá para vocês verem aqui, cortando o cabelo ali a R$ 10. Então, eu saí de uma empresa que eu trabalhava 12 horas, todos os dias, de segunda a sábado. Depois montei meu negócio, fiquei ali mais 2 meses, e até que eu decidi fechar. Até que eu voltei para essa área da barbearia que eu já tinha começado um tempo atrás, né? Que eu fiquei ali ganhando experiência. Aí comecei de novo nesse negócio, que seria a barbearia, e com expectativa e com uma visão de fazer R$ 3.000. Nessa época, o salário mínimo estava em torno de, acho que 545, alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas eu sei que acho que não passava de 600, alguma coisa assim. Aí eu comecei ali. O engraçado é que quando você começa assim, você começa praticamente quase que do zero, entendeu? Então, meu ex-sogro conhecia muita gente, então ele me ajudou bastante. Então, eu comecei ali. No primeiro mês, eu fiz R$ 320, entendeu? Sem conhecer muita gente e tal.
Só que engraçado, no segundo mês eu fiz R$ 600. Então, se você fizer uma matemática bem básica, eu tive um ganho de salário de 100, quase 100%. No terceiro mês, meu salário foi para R$ 900. Então, do segundo mês, eu já tinha superado o salário mínimo, entendeu? E no terceiro mês, eu já estava recebendo mais do que eu estava recebendo trabalhando de motorista, trabalhando 12 horas todos os dias. Então, eu percebi que se eu estava trabalhando para mim, eu poderia dedicar mais horas, eu poderia trabalhar de segunda a segunda e poderia ter uma capacidade de fazer R$ 3.000 por mês. No quarto mês, eu fiz R$ 1.200. Então, eu já tive um crescimento de 30%, mais ou menos, né? No segundo mês eu tive 100%, no terceiro mês eu tive 50%, e no quarto mês tinha um crescimento de 30%. Imagina você que vai vender as suas horas para uma empresa, dificilmente seu salário vai dobrar no próximo mês. Dificilmente ele vai aumentar 50%. Dificilmente ele vai aumentar 30%. Então, se você quer ter um crescimento meio que exponencial, você tem que empreender, você tem que criar um negócio para você, você tem que ver a oportunidade de alguma coisa que vai caber para você dentro de que você, pela sua pessoa, você consiga ter essa percepção de capacidade sua, entendeu? E aí eu fiz. Com 1 ano e 9 meses, eu fiz os R$ 3.000 que eu estabeleci na minha cabeça, entendeu? Hoje o salário, isso aí foi em 2012, entendeu? Então hoje a gente está em 2023, caminhando para 2024. É, isso lá em 2012 eu fiz R$ 3.000. Hoje o salário mínimo é 1.312. Imagina eu lá em 2012 recebendo R$ 3.000 por mês com o meu negócio, onde eu tinha começado lá atrás recebendo R$ 730. Dificilmente em um ano meu salário iria dobrar, dificilmente, entendeu? Eu decidi, certa época atrás, fazer uma soma. Pegar os 4 empregos que eu trabalhei de carteira assinada, somei o total e, e percebi que eu tinha trabalhado 23 meses e 15 dias. Eu resolvi somar. Falei, eu vou somar aqui e ver quanto de carteira assinada que eu recebi nesse período de quase 2 anos. Eu fiz a soma, deu praticamente R$ 10.000 alguma coisa. Nesses últimos meses para trás, eu tenho um faturamento de R$ 10.000 em um único mês. Entendeu? Agora imagina se eu continuasse ali vendendo as minhas horas para uma empresa, nada de errado. Às vezes quando você vai começar, você tem que começar por algum lugar, entendeu? Não tem jeito. Só que a questão é o seguinte, tem outro jeito de você fazer mais dinheiro, você empreendendo, você criando um negócio para você, entendeu? É, eu vejo que empreender é isso, é você resolver um problema. E hoje, a maioria dos brasileiros estão perdendo o seu emprego, o seu salário está com poder de compra super baixo, cada vez mais vai abaixando. Eu fico observando as coisas e, e vejo aonde isso vai dar. Se você analisar, algumas profissões elas estão deixando de existir. Será que a sua profissão vai deixar de existir? E daqui quanto tempo? Você lembra daquela reunião que eu fui convidado, que eu estava trabalhando de motorista? Lá nessa reunião, onde eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que falava de negócio, empreendedorismo, falava exatamente dessa época que a gente está vivendo, mais de 10 anos atrás, 2023, 13 anos atrás, falava sobre toda essa tecnologia que está acontecendo hoje, toda essa mudança, essa comunicação, essa venda, delivery, tudo isso que está acontecendo, iFood, Uber, essas coisas todas. Eu ali dentro, eu fiquei com muito medo, sinceramente. Por quê? Porque eles colocaram na minha cabeça que vai chegar uma época que você não vai sair de casa. Você não vai sair de casa para comprar nada, você não precisa sair de casa para comprar nada. Hoje tem o Mercado Livre, hoje tem a Amazon, hoje tem esqueci o nome, você compra da China, entendeu? Então a tecnologia ela vem para facilitar o processo, melhorar a qualidade e tirar alguns empregos, entendeu? Não existe cobrador mais. E eu fico pensando, cara, o que eu posso fazer para poder ajudar outras pessoas? O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? Imagino que há uns 6, 7 anos atrás eu vim aqui no YouTube e resolvi gravar alguns vídeos e falar assim que eu ia criar um curso para ajudar, para mostrar para as pessoas que querem aprender a cortar cabelo. Eu demorei muito tempo para fazer isso,
Até que eu fiz, se não me engano, uns 2, 3 anos atrás, eu coloquei um curso aqui no YouTube para algumas pessoas. Tem vídeos que tem 20 mil, 10 mil, 5 mil, 30 mil visualizações. E aí, nessa jornada, nesse pensamento, tudo acontecendo, muita coisa acontecendo, eu lembro também que lá nessa época da reunião eu criei um site chamado Busca Teleentrega. Busca Teleentrega. Aí eu falava assim, cara, e quando o iFood chegou, eu falei assim, cara, eu criei esse troço, cara, Busca Teleentrega. O iFood nada mais é isso. É um site onde tem várias empresas, várias promoções e as pessoas entram e compram lá e as empresas se divulgam lá e as coisas acontecem lá. E eu criei um site com essa visão. Só que a nossa mentalidade é tão pequena, a gente não tem essa cultura de incentivar o empreendedorismo nas pessoas. O Brasil não tem isso. Nos Estados Unidos, as crianças elas são incentivadas a vender uma limonada, a vender um suco, a criar uma empresa, criar um negócio. Elas são incentivadas a ser, quem sabe, pensar como se fosse que futuramente elas vão ser um presidente do país. Nosso Brasil não tem isso. E pensando em tudo isso, pensando em como que eu poderia fazer diferença de alguma forma, entendeu? Eu parei e pensei, cara, eu tenho um negócio, eu faço dinheiro todos os dias, cara, eu só não faço dinheiro o dia que eu não trabalho. Então, eu parei e pensei, cara, vou criar esse negócio. Não é de hoje que eu estou pensando, me relutando para poder fazer isso. Até que eu falei, cara, não, vai ser agora. Final de 2023 já está acabando, 2024 vai chegar e no final do ano passado eu falei comigo mesmo, cara, eu não estou de olho em 2023, eu estou de olho em 2024, porque esse ano vai passar super rápido, já encerrou aí os 7 meses. Aí eu criei um projeto que se chama Dinheiro Todo Santo Dia. E aí eu resolvi compartilhar essa ideia aí com você, que às vezes está aí buscando uma nova oportunidade de fazer dinheiro, um dinheiro extra, entendeu? Talvez até como eu fiz lá no início, quando eu trabalhava na empresa que é uma cerâmica de fazer tijolo, telha, essas coisas lá. Eu trabalhava o dia todo, chegava à noite, cortava alguns cabelos de criança, idoso, e aquilo ali me deu uma base para que quando eu decidi abrir o meu negócio lá, que eu fiquei 6 meses, eu fechei não porque não tinha cliente, porque minha demanda estava aumentando. Só que eu vi que se eu fosse para a capital, eu ia ter mais oportunidade de poder assinar minha carteira, e só que eu vim com essa visão de assinar minha carteira para que um dia eu fosse aposentar. Só que hoje você vai ver que aposentar hoje é uma das coisas mais difíceis. E o problema não é aposentar. O problema é você aposentar e ter que trabalhar novamente. Entendeu? Porque a inflação, os impostos, eles vêm te consumindo e você não consegue, entendeu? Então a minha ideia é compartilhar essa ideia com outras pessoas de buscar empreender, criar um negócio, e transformar a sua mente, transformar o resultado da sua vida. Hoje aqui, a barbearia tem mais de 12 anos e quantas pessoas já passaram aqui, quantas pessoas têm o seu próprio negócio. Só que na região tem 3 barbearias de pessoas que trabalhou comigo. Fora os outros lugares, as outras barbearias que as pessoas que trabalhou aqui comigo hoje estão em outros lugares, entendeu? E eu sempre me perguntei, Deus, por que que isso acontece? Essas pessoas vêm, aprende comigo, cria mais conhecimento, capacita mais e depois vai embora. Eu me perguntei assim com Deus, assim, por quê? E a internet veio, o YouTube veio, e eu vejo que eu devo levar isso para outras pessoas, entendeu? Por menor que você seja, por mais simples que você seja, você não precisa aprender para você ser o foda, foda do Brasil, foda da sua cidade, foda do seu bairro. O mínimo que você aprender, o básico, você já consegue fazer R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês, 5.000. Eu sei que fazer R$ 10.000 por mês não é para qualquer um. Tipo, a mentalidade de fazer R$ 10.000 não é para muitas pessoas. Porque eu vejo que a gente se contenta com pouco, porque lá no início eu resolvi fazer R$ 3.000. R$ 3.000 por mês para mim já era o suficiente. Eu não pensava em fazer R$ 10.000 por mês. Eu não pensava em fazer R$ 5.000 por mês. Hoje eu vejo que eu tenho a capacidade de fazer R$ 20.000 por mês, R$ 30.000 por mês. Então, o que eu quero mesmo é compartilhar essa ideia aí com outras pessoas. Eu criei esse projeto aí, Dinheiro Todo Santo Dia. Se você é uma pessoa que está aí, chega no final do mês, chega no início do mês, você vê que o dinheiro já acabou, então você tem que aprender a usar
o empreendedorismo para resolver. Usar o que está próximo de você para você resolver isso. E buscar novas formas de fazer dinheiro, de criar novas fontes de renda. Porque essa forma que a gente faz, vender as suas horas para uma empresa, para essa empresa pegar as suas horas e multiplicar as horas dela mesma e conquistar os seus objetivos, seus desejos, fazer dinheiro com isso, nada de errado, porque dependendo da situação no início sempre vai ter que acontecer isso. Só que você tem que entender que você tem a capacidade de fazer muito mais do que você está fazendo. Então, se você é uma dessas pessoas aí e quer saber mais, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o link aí desse projeto que eu estou seguindo agora, que é o projeto Dinheiro Todo Santo Dia. Se você quiser fazer parte, é só entrar aqui embaixo e saber mais, e quem sabe você vem cair para dentro e venha fazer diferença, e depois a gente venha contar a sua história aqui, que você também possa estar contribuindo na vida de outras pessoas, beleza? Então é isso aí, brigadão, fique com Deus, abraço, desejo sucesso para você, que você consiga alcançar os seus objetivos, assim como eu venho alcançando meus objetivos, graças a Deus. Eu consigo tirar 2, 3 férias por ano, entendeu? Eu consigo escolher os dias que eu vou tirar minhas férias, eu consigo escolher o quanto eu quero receber, que horas eu vou trabalhar, que horas eu vou levantar. E essa é a minha ideia, passar essa mensagem para outras pessoas para que você consiga alcançar os seus objetivos e os seus ideais, beleza? Então é isso aí, brigadão, com Deus, abraço, sucesso e nos vemos aqui no canal, beleza?